Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, basta para isso fazer o quê? Deixa os seus comentários aqui para eu saber como é que eu posso melhorar, e deixa o seu like que você ajuda o canal, assina o canal e esse canal também é um pouco seu. E hoje eu queria retornar com o quê? Leitura comentada de Confissões de Agostinho. Vamos falar hoje um pouco sobre ansiedade, inquietação, inadequação, vazio existencial, depressão, tudo isso em Confissões de Agostinho. Mas antes eu queria deixar um recado para você que está acompanhando a série. É o seguinte, Confissões de Agostinho que eu estou lendo é essa versão aqui do Lorenzo Mami, tradução do Lorenzo Mami, da Edições Penguin, tá? Você pode ter outra versão, eu aconselho você essa daqui, que é uma ótima tradução, uma tradução recente, muito boa. Outra coisa que eu queria te dizer, algumas pessoas têm perguntado, poxa vida, eu queria acompanhar a leitura, eu não sei até onde você vai, no próximo vídeo você vai comentar o quê? Então, daqui 2 semanas eu estou soltando o próximo vídeo. Daqui 2 semanas, você tem 2 semanas para ler o livro 1 das Confissões de Agostinho inteirinho, porque na próxima semana eu vou continuar falando do livro 1, são 13 livros das Confissões, na próxima semana eu ainda estou no livro 1, então você tem pelo menos mais 2 semanas para ler o livro 1 das Confissões de Agostinho inteirinho e acompanhar na leitura. Último recado, se você se interessa por interpretação bíblica, tem muitos vídeos nesse canal, mas tem também na descrição desse vídeo um link que você pode conhecer o meu curso de interpretação bíblica lá na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Bom, falando um pouquinho sobre depressão, angústia, ansiedade, depressão, são palavras que para Agostinho seriam um pouco estranhas, são estranhas ao mundo de Agostinho, palavras contemporâneas. Então o primeiro disclaimer que eu queria fazer é que talvez essas palavras sejam anacrônicas, aliás elas são anacrônicas para Agostinho. Lá pelo ano 400 não seria essa maneira que ele se comunicaria, ainda não existia psicologia moderna, não existia linguagem freudiana, psicanálise. Então, eu estou falando de depressão aqui de uma maneira mais branda, mais genérica, de ansiedade sem rigor técnico. E se a gente quiser falar de rigor técnico, e especificamente quadros clínicos de crise de ansiedade e depressão, não é um vídeo de YouTube que vai resolver a vida de quem tem um problema desses e também não é a leitura de confissões que vai resolver esse problema. Mas eu espero, de verdade, de coração, que se for esse o seu caso, possa ajudar tanto a leitura de confissões quanto esses vídeos. Essa leitura com ansiedade, angústia, é um dos motivos que eu acho tão importante que a gente leia Agostinho hoje, para nos mostrar que na vida cristã não existem gigantes espirituais. O que existem são heróis da fé. Gente com transtornos, gente com problemas, gente com pecado, gente de difícil relacionamento, mas que Deus, na sua graça, permite que essas pessoas façam parte da sua história de redenção desse mundo caído. Gente que Deus alcança com graça e permite que essas pessoas escrevam na história, na sua própria história, na história de outras pessoas, capítulos dessa história redentiva de Deus. Por graça, gente como eu, gente como você, cheia de problemas. E Agostinho, que é um desses gigantes da fé, um dos pais da igreja, também passava por isso. E esse é o espírito, com E minúsculo e com E maiúsculo, das confissões. É o espírito de alguém que coloca diante de Deus as suas fragilidades. E as fragilidades permeiam o livro e fazem parte de modo intenso da produção teológica de Agostinho, da profundidade filosófica desse pensador. Então, você não precisa ser um gigante espiritual, e Agostinho mostra isso expondo a sua fragilidade para quem quer que seja que leia essas palavras. Talvez seja você hoje cheio de ansiedade, talvez seja você hoje com esse sentimento de não pertencimento, de inadequação, de vazio existencial, e isso permeia. Eu queria ler com você, eu vou pegar aqui a primeira leitura hoje, no livro 1, logo no capítulo 1, diz assim, olha só, Agostinho dizendo, porque o fizeste o ser humano, então Agostinho conversando com Deus, porque o fizeste rumo a ti, e nosso coração é inquieto até repousar em ti. Esse é o cerne
de todo o livro As Confissões de Agostinho. Todas as confissões estão baseadas nisso daqui, nesse sentimento que o ser humano tem de que tem alguma coisa de errado. E que de um coração que só se sacia com a presença de Deus, com a paz de Deus, quando ele encontra a divindade, porque o próprio Deus colocou em nós esse desejo, esse anseio por encontrá-lo. Olha só o que Agostinho continua dizendo. Lá no capítulo 5 ele vai dizer assim: quem me fará repousar em ti? Quem fará com que tu venhas ao meu coração e o inebries para que eu esqueça meus males e abrace a ti meu único bem? É pequena a casa da minha alma para que tu venhas a ela, que seja ampliada graças a ti. Então eu sou inadequado, eu sou um fragmento da criação apenas, de uma criação fragmentada pelo pecado. E como pode haver encontro de um Deus perfeito com esse ser humano fragmentado, despedaçado, inadequado, esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de que tem alguma coisa fora de ordem? Como é que isso pode? Então essa ansiedade que me atinge, que te atinge, esse vazio existencial, estava também no coração de Agostinho. E isso começa lá na infância dele. Quando Agostinho fala de confissões, é uma espécie de relato autobiográfico. E ele começa na sua infância. Infância para Agostinho, lá nos anos 400, ali, anos 300, infância para Agostinho é o período em que a criança ainda não é capaz de falar, ou pelo menos de expressar os seus pensamentos corretamente. Então a gente está falando aí até uns 7 anos de idade, mais ou menos. Agostinho está falando dessa infância no livro 1 e dessa infância inadequada, uma infância inadequada que começa no choro, porque o choro, ele mostra uma inadequação, um sentimento de incompletude, que tem alguma coisa faltando, e o choro também coloca esse sentimento de inadequação em todo mundo que está em volta. O choro do bebê escraviza as pessoas que estão em volta. Alguém já escreveu Vossa Majestade o bebê, e esse choro ele é inadequado para Agostinho porque é um instrumento do bebê de escravizar os outros. Ai, um bebê tão fofinho, pra gente parece uma coisa difícil ver aquelas bochechinhas rechonchudas, carnudas, que dá vontade de apertar, dizer que ali tem pecado. Pois é, Agostinho vê no choro do bebê já um problema, porque o choro não é um choro pela sobrevivência, mas é um choro para que a sua necessidade seja atendida, e atendida de imediato, e por isso o bebê transforma todos que estão ao seu redor em súditos. Então, essa ideia de Agostinho, que para a gente pode parecer um pouco estranha, na verdade o que Agostinho está tentando mostrar é simplesmente que existe já algo de inadequado logo na primeira infância. Talvez você entenda isso um pouco melhor se você pensar na criança que mal aprendeu a falar ou não aprendeu a falar ainda. Ela faz uma besteira, você pergunta: quem foi que derramou o leite no chão? Foi você? Ela nem aprendeu a falar ainda e ela faz assim, ó. Nem aprendeu a falar, já sabe mentir. Então, Agostinho já vai mostrando nesse pedaço da vida essa inadequação, esse sentimento aí de algo que está fora de ordem. Isso invade a vida de Agostinho, já um pouco mais velho, quando ele é colocado na escola. Por que Agostinho vai para a escola? Todo mundo ia para a escola. Agostinho, criado no norte da África, não era todo mundo que ia para a escola. O norte da África era um lugar bacana até, mas não era centro do mundo, né? Durante o Império Romano. Agostinho, ele vai para a escola porque os pais dele queriam que ele aprendesse as finas artes da retórica, para que ele obtivesse sucesso na vida. Então, você aí nos seus cursinhos de inglês, eu aqui nos meus cursinhos da vida de espanhol, onde eu estou vivendo, essa ideia de que você precisa dar certo na vida, então as finas artes da retórica, falar muito bem e tal. E Agostinho, ele não era bom aluno. E ele vê essa inadequação logo na escola. Ele vê inadequação na própria oração que ele faz. As primeiras orações de Agostinho são para que Deus livre aquela criança, Deus o livre, Agostinho criança, da punição dos professores, porque ele está zoando em vez de aproveitar o conteúdo. Olha só como Agostinho era parecido comigo e com você. Menino, para de conversar! Pois é, as primeiras orações de Agostinho eram para escapar dos tabefes
dos professores. E Agostinho se vê inadequado, se vê incompleto, se vê ansioso por algo de diferente naquelas aulas que ele estava, no meio ali daquelas aulas que ele tinha algo de errado com ele próprio, ele enxergava esse negócio. E ao mesmo tempo, ele enxerga também que tem algo de inadequado com o desejo dos pais dele de colocá-lo ali naquelas aulas. Que história é essa? Que tipo de sucesso é esse que os pais dele imaginam? É status? É ser uma pessoa que é benquista na sociedade? E Agostinho enxerga inadequação e vazio existencial. E talvez você esteja aí no seu trabalho, e talvez você esteja aí na sua universidade e você perceba, olha, qual é o próximo degrau? Depois do próximo degrau que eu vou alcançar a minha próxima promoção. E quando é que isso vai acabar? E eu sinto esse vazio existencial. Para que a minha vida existe? Afinal de contas. Veja só que isso não é novidade do mundo moderno. Agostinho tinha isso também. E ele enxerga essa inadequação, essa ansiedade por alguma coisa que o preencha, que não seja esse tipo de mentalidade de sucesso do seu mundo pré-moderno. E olha só como o mundo moderno se parece. Seres humanos são seres humanos, afinal de contas. Então você tem essa ansiedade, você tem esse vazio existencial na infância de Agostinho que invade até a sua oração. Que oração é essa? Para fugir da punição dos professores. Como funciona a espiritualidade de alguém assim? Mas Agostinho, quando fala disso, ele não está falando simplesmente para mostrar inadequação. De maneira muito poética, Agostinho vai mostrando para mim e para você que no meio dessa inadequação, Deus se faz presente e a mão cuidadosa de Deus faz parte do cotidiano desse mundo inadequado. Desse mundo inadequado que Agostinho é forçado a viver nele, que eu e você somos forçados a viver nele. Deus está ali querendo que ele seja diferente daquele mundo que o cerca. Então, mesmo na inadequação do choro de Agostinho, de maneira muito poética, ele diz que Deus está presente no leite da mãe. Ou seja, Deus dá à mãe o leite para que o leite sustente Agostinho e interrompa aquele choro. Então, mesmo no choro inadequado, veja só, a mão sustentadora de Deus está lá. Mesmo na inadequação de um Agostinho que preferia jogar bola, que preferia as brincadeiras a aprender, no fim das contas Deus estava lá dando a Agostinho o conhecimento e o aprendizado, mesmo que ele fosse irresponsável. Afinal de contas, Agostinho se torna de fato um grande argumentador. Mais de 1500 anos depois a gente está aqui lendo a obra do cara, afinal de contas. Veja só, e Deus no meio da minha e da sua inadequação, ele está presente. Você está aí sentindo esse vazio existencial, você de repente está aí sentindo essa ansiedade, essa inadequação, essa inquietude. Afinal de contas, Deus está ou não está aí? Você chegou até aqui, você está assistindo esse vídeo, você está aprendendo coisas novas. Deus está te dando capacidade para superar esses momentos tediosos, esses momentos obscuros da alma. Deus está aí com você e te fez chegar até aqui. Olha para trás e vê quantos desafios e quantos momentos tristes pelos quais você passou. E hoje você está aqui. Isso é o que Agostinho, de maneira muito poética, está tentando trazer no livro 1. E eu fico impressionado, abismado, como um homem inteligente, como, por exemplo, Bertrand Russell, filósofo, grande filósofo do século XX, um dos pais da lógica do século XX, precursor de Wittgenstein, escreve Princípio da Matemática, uma obra extraordinária. Quando ele interpreta Agostinho, interpreta de uma maneira meio torta. Então, você pegar lá, por exemplo, História do Pensamento Ocidental, obra-prima de Bertrand Russell, recomendo a leitura, mas quando ele fala de Agostinho, ele coloca sobre os ombros de Agostinho a responsabilidade por colocar na sociedade ocidental esse sentimento de culpa que a gente carrega. Ele olha só, ele olha para Agostinho e diz, olha só, esse cara que carrega desde a sua infância esse sentimento de culpa das coisas erradas que fez. Olha só como Agostinho carrega sobre si essas histórias deprimentes. E eu queria sugerir que a história é o oposto, o contrário disso.
Quanto mais Agostinho percebe o quanto ele é inadequado, mais ele é capaz de perceber quão grande é o amor de um Deus que escolhe se fazer próximo de gente inadequada. A gente só percebe o tamanho da graça quando a gente percebe o tamanho das besteiras que a gente fez ao longo da história, da nossa história. E Deus vem lá nos visitar. Então o que acontece é o seguinte, Confissões de Agostinho é uma história que você tem que olhar do Agostinho regenerado para trás. A partir desse Agostinho regenerado, a gente olha para um Agostinho que reconhece a sua pequenez. E quando nós reconhecemos a nossa inadequação, nós somos capazes de valorizar o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo, o tamanho do sacrifício de um Deus que poderia ficar lá longe, poderia ficar distante, mas escolhe se fazer próximo de mim e de você. Isso é incrível, isso é extraordinário, essa é a essência das confissões. Nós temos um vazio existencial, que só pode ser preenchido pelo tamanho dessa graça de um Deus perfeito que nos mostra o que é perfeição. Essa é a ideia das Confissões de Agostinho. Então nós nos aproximamos diante desse Deus profundamente gratos. Agostinho diz inebriados, praticamente embriagados pelo amor desse Deus que se faz presente, desse Deus que nos ama, desse Deus que no meio da ansiedade diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Olhem os lírios do campo. Essa é a espiritualidade de uma maravilhosa graça, maior que o meu pecado, de uma amazing grace, que nos faz enxergar depois de cegos, mesmo que nós sejamos gente cheia de transtornos, cheia de problemas, cheia de ansiedade, cheia de inquietação. Nós encontramos paz em Deus, mesmo no meio dessas adversidades tremendas, mesmo no meio da nossa inadequação. Que santa inadequação quando percebida. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha com quem você acha que esse vídeo pode ajudar, se inscreve no canal e vai seguindo aqui, ativando as notificações, deixando o seu like para você saber quando o próximo vídeo sobre Agostinho aparecer, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!